Breve eu irei para o céu descansar. Jesus lá espera por mim. Lá estarei com os anjos a cantar melodias que não terão fim. Lá não é como aqui, a gente chora ou sorri, paz e alegria só reinam ali, lá no celeste porvir. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma semana maravilhosa na presença de Deus, né? Que é isso que mais importa, é a gente andar no nosso dia a dia, obedecendo a palavra de Deus e ter Jesus Cristo, o Espírito Santo, né, como nosso companheiro dentro do nosso lar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre por quê, né? Vamos falar por que Deus, né, colocou a Bíblia em nossas mãos. Por que Deus colocou a Bíblia em nossas mãos? Vocês já pensaram sobre isso? Então, para falar sobre esse assunto, eu quero relatar a vocês o que aconteceu lá muitos anos atrás, depois que Cristo saiu da Terra, né? Então, naquela época, depois, né, de muito tempo, a única igreja que tinha a palavra de Deus, a Bíblia, era a Igreja Católica. A liderança da Igreja Católica, né? Só eles tinham a Bíblia. Então, mas o que aconteceu? A liderança religiosa, né, daquela época começou a declinar, a fazer coisas que não agradavam a Deus. Por exemplo, Constantino, o imperador romano, ele se converteu ao cristianismo. Antes a Igreja Católica chamava Católica Apostólica Cristã. Depois que o imperador se converteu ao cristianismo, passou a se chamar Católica Apostólica Romana. Ele era imperador romano. Então, naquela época, todos guardavam o sábado. Então, dali em diante, ele passou, né? Ele mudou o dia de descanso para o domingo. E mudaram muitas outras coisas. Então, o povo não tinha a Bíblia na sua mão. Tinha que seguir a ordem do Papa, né? E o Pai Celestial, na sua infinita sabedoria, fez com que, né, levantou Lutero, que era um monge, né, católico, levantou ele para que ele começou a traduzir a Bíblia em alemão, e aí foi traduzindo, surgiu, né? Hoje a Bíblia é traduzida em várias línguas. E para quê? Para que os filhos do Pai Celestial, Jesus Cristo, o Pai Celestial, queria que a gente tivesse esse livro em nossas mãos. Mas para quê, né? Qual o objetivo disso? Então, eu vou citar a vocês, eu vou citar a vocês um exemplo aqui. Na verdade, a primeira coisa, né? A primeira coisa é para que ele pudesse pregar o evangelho dentro do nosso lar. Então, tem uma escritura que fala, né? Eu citei dois aqui. Para que ele possa pregar o evangelho dentro do nosso lar e para nos livrar dos falsos profetas. Com esse objetivo, o Senhor colocou a Bíblia em nossas mãos, para que ele pudesse pregar, né, o evangelho em nosso lar. Tem a escritura que fala, né, eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a voz e abrir a porta serei com ele comigo, que quer dizer, o Senhor está, através da Bíblia, né, pregando o evangelho no nosso lar. Então, se você tem a Bíblia e você estuda do começo ao fim, você está ouvindo Deus. Você está sendo instruída por Deus, porque foi Ele que deixou tudo
tudo, né, como ele gostaria que os filhos dele fizessem aqui na terra, aqui na Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está ouvindo Deus, né? As orientações, os conselhos. O Senhor, através da Bíblia, nos dá sabedoria, entendimento, conhecimento. Para isso que ele colocou a Bíblia em nossas mãos, né? Para que a gente fizesse como os bereanos, estude. É isso que Deus fala para a gente, estude a Bíblia, conheça meus ensinamentos, meus mandamentos, para que vocês não sejam enganados, não sejam levados por falsos profetas, para que eu possa ensinar a vocês o caminho da santidade, a verdade que liberta. Porque Deus sabia que, é tanto que fala lá em Mateus 24:11, fala, né? Que surgirão muitos falsos profetas. O Senhor não fala que não é nenhum nem dois, são muitos falsos profetas. Como a gente vai reconhecer esses falsos profetas se a gente não tiver entendimento da Bíblia? Né? Como a gente vai reconhecer? Então, vamos supor, você é um exemplo, você é um estudioso da Bíblia, estuda do início ao fim, do início ao fim. Tem coisas que a gente não entende, mas a maioria a gente entende, né? Tirar as obras da carne você entende, muita coisa está clara aqui, né? E aí chega uma pessoa e bate na sua porta, né? Chega, começa a pregar o evangelho. Aí dizer que, né, que tem a igreja, que é isso, que é aquilo. E aí você começa a ouvir o que ela tem para lhe dizer. Olha, você tem o conhecimento da Bíblia, né? Eu vou citar meu exemplo. Se lá atrás eu tivesse o conhecimento da Bíblia, se eu estudasse como eu estudo hoje a Bíblia, e quando os missionários da Igreja Mormon chegassem na minha porta e falassem, né, do profeta, que ele, né, está restaurando o Evangelho e que fez o que aconteceu, né, eu vinha para a Bíblia. Aí, quando ele me dissesse que um anjo desceu do céu, trouxe umas placas, e aí formou esse livro de Mórmon, e depois o anjo levou as placas de volta para o céu, que ninguém pode ver mais essas placas. Como eu, se eu tivesse o conhecimento da Bíblia, sabe o que é que eu ia citar para ele? Eu ia falar assim, olha, então me mostra na Bíblia onde está escrito que nos últimos dias o Senhor, né, mandaria um anjo com um novo evangelho, me mostra na Bíblia. E aí eu disse para essa pessoa, pois eu vou te mostrar que isso aí é uma mentira. Sabe onde está escrito isso? Em Gálatas 1:8-19. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Anátema significa maldito, né? Então, eu não ia cair na armadilha, né, de seguir um profeta falso. Outra coisa, né, que detecta quando um profeta é falso é quando o caráter dele não está semelhante ao de Cristo. Então, eu ia investigar, eu ia ver que aquele profeta teve mais de 30 mulheres. É claro que um profeta de Deus jamais faria isso. Porque Cristo fala que ninguém pode mudar o que está na Bíblia. Ninguém. E quando Cristo esteve na Terra, falou que o homem não poderia nem olhar com maldade para uma mulher que já estaria adulterando. Imagina ter 30 e tantas mulheres, né? Então, eu teria, né, poupado a mim e a minha família de ir para a mão de um profeta falso. Falso. Onde 27 anos eu sofri horrores lá dentro, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente tem esse conhecimento, né, jamais uma pessoa vai chegar na tua porta e você ir seguir. Assim é você, está passando uma dificuldade, um problema, e chega um amigo, olha, vamos para a igreja, lá na igreja tem louvor, tem isso, tem aquilo, né? Se você não tem o conhecimento da Bíblia e, além disso, ainda está passando dificuldade, você vai, porque você quer se aliviar, você quer se livrar daquele problema, né? Quando, na verdade, a pessoa tem que perguntar, mas qual é a doutrina que tem na sua igreja? Me fala aí, o que é que vocês acreditam? Né? E aí vinha para a Bíblia, olhava se estava tudo correto ou não, né? Ia lá conhecer, comparar com a Bíblia, né? Então, é isso que para isso foi que Deus deixou a Bíblia. Não é para você deixar na estante lá aberta, tomando poeira,
Não, é para estudar, é para a gente se esclarecer com Deus, é deixar Cristo guiar. Gente, é tão importante pregar o evangelho dentro do lar, porque não é. Hoje que eu estou trilhando esse caminho, né, hoje que eu tenho esse conhecimento, é que eu vejo os perigos que as pessoas que não fazem isso, né, além de levar sua família para a mão de pessoas estranhas que você não conhece, você não sabe quem é que está guiando você, né? O sofrimento que traz para dentro do lar. Quantas pessoas hoje estão sendo guiadas por profetas falsos? E o lar é um sofrimento, é coisas terríveis que acontecem com os filhos, dentro do lar, financeiramente, quando não é financeiramente, é em relacionamento, é tanta coisa triste que acontece dentro do lar. Só porque as pessoas não estudam a palavra de Deus. É Deus que fala, estude a minha palavra, conheça meus ensinamentos, meus mandamentos, para que eu possa derramar as bênçãos que eu tenho para vocês dentro do lar de vocês, porque existirão muitos falsos profetas, e esses falsos profetas são enganadores, são mentirosos, né? O que é que eles querem? Poder e dinheiro. Olha que na igreja é uma lista deste tamanho de dízimo, ofertas e ajuda para isso, ajuda para aquilo, e é tanto dinheiro, e essa liderança se torna o quê? Poderosa, né? Milionárias, bilionárias, através do quê? Do dízimo, né? Através do dízimo. E como é que estão as ovelhas? Então, são bem assistidas, são, quando precisa, a liderança está ali para acudir, para ajudar, para... Mas não tem como, gente, porque se a doutrina é falsa, se a doutrina é falsa, eu conheço uma mulher que ela estava com a filha com um problema sério e ela frequentava a igreja dela. Aí chamaram, uma pessoa chegou lá e disse que lá na igreja tal, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Ela, tadinha, no desespero, foi e levou a filha para lá. E lá a filha ficou com a mente escravizada. Anos e anos com a mente escravizada. Então é isso que acontece, né? É por isso que o Senhor fala que a gente tem que ter conhecimento. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Vou dar o exemplo dos fariseus. Quantas pessoas seguiram os fariseus? Eles dizendo para aquelas pessoas que Cristo era filho do diabo. E eles acreditaram. E para onde eles levaram essas pessoas? Para onde? Porque ali era o inimigo. O próprio Salvador falou: vocês estão com o diabo. Era o diabo, né? Escravizando a mente das pessoas, né? Colocando medo nas pessoas para não seguir a Jesus Cristo. E para onde aquela liderança levou, ou o adversário, né? Levou todos eles, líderes e ovelhas e tudo, para o holocausto. Imagina que coisa terrível a pessoa seguir, né? Seguir líderes religiosos mentirosos, que só estão ali para enganar as pessoas. Só estão ali para enganar as pessoas. Então, tanto para você que está dentro de uma igreja, tanto para você que está dentro de uma igreja, como para você que não está na igreja, estuda, gente, estuda em casa, prega o evangelho dentro do seu lar. Mas o evangelho é assim, que você começa a estudar do início ao fim, todos os dias, louva ao Senhor, ora, estuda, junto com a família. Para que vocês possam ter o conhecimento da verdade. Foi para isso que Deus deixou a Bíblia em nossas mãos. Eu tinha a Bíblia na minha casa, tinha, mas eu não estudava. Eu vim de uma educação que meus pais também não estudavam a Bíblia com a gente. Minha mãe católica, né? Mas eu não lembro de minha mãe chegar dentro da nossa casa e estudar a Bíblia com a gente. E que erro grave é isso, que erro grave é isso. Quando a gente não busca o conhecimento da verdade que liberta. Quantas pessoas estão com suas mentes presas a profetas mentirosos, né, sofrendo horrores e achando que aquilo é assim mesmo, e não é. Hoje que eu estou com minha mente livre daquilo tudo, hoje que eu estou aqui lendo a palavra dentro do meu lar, com minha família,
estudando, aplicando os ensinamentos, procurando fazer as coisas que agradam a Deus, o Senhor tem me abençoado grandemente em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque Cristo é o meu pastor. Eu não tenho intermediário. Eu não tenho mais ninguém para me guiar aqui. É Cristo que é o meu pastor. Eu não sigo a cabeça de Joseph Smith, eu não sigo a cabeça de pastor A, pastor B. Não. Eu estudo a Bíblia, eu e minha família, a gente coloca em prática, e o próprio Salvador e o Espírito Santo é que nos guia. E aí ele vai tirando roupas que não agrada a ele, ele vai tirando coisas de dentro de nosso lar, através de internet, através de televisão, que não agrada a ele. Ele tira tudo. Por quê? Porque estamos aqui sendo guiados pelo Espírito Santo e pelo próprio Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, eu estou livre de estar seguindo enganadores, mentirosos, né? Eu estou livre de ter minha mente prejudicada, né? Por ensinamentos que não são verdadeiros. Então, gente, a Bíblia, se você quer Cristo, estude a Bíblia. Se você quer Cristo, estude a Bíblia. Senão você nunca vai conhecer Deus. E aí você vai sendo levada pelo adversário, né? Se você não... Então, se você não estuda a Bíblia, você não conhece Deus. Você não conhece os mandamentos do Senhor. E assim vai ser fácil ele te levar. Os falsos profetas estão aí, são muitos. E ele leva a gente, ó, para longe dos mandamentos da Bíblia. Para longe dos mandamentos da Bíblia, né? Foi por isso que Deus, né, levantou Lutero e muitos outros, para que a gente tivesse essa Bíblia na mão. Foi muito sangue derramado, foi uma luta, para que a gente pudesse hoje ter essa Bíblia na mão. Para quê? Para você deixar no instante, ou para você deixar lá, ou para você ir para a igreja só porque lá tem um cântico maravilhoso, ou não. Você tem que estudar, porque o adversário está arrastando multidões. Profetas mentirosos é o que tem mais aqui na terra. Te dando doutrinas falsas que vai te levar para o sofrimento aqui na terra e depois da terra, né? Felizmente, né? E é muito fácil enganar as pessoas. Veja o que o fariseu fez com a multidão, Cristo pregando, Cristo curando, Cristo fazendo milagres, e mesmo assim ele carregou a multidão com ele, né? Então hoje não é diferente. Que a gente possa estar com nossa mente atenta, né, à palavra do Senhor, para que a gente possa andar livremente aqui na terra com o Pai Celestial. É maravilhoso. É maravilhoso, gente. É uma paz que excede todo entendimento, é algo extraordinário a gente andar. Cristo sendo o nosso pastor, Ele guarda, Ele protege, Ele não deixa faltar nada, né? Nada, tudo que é necessário Ele nos dá, né? E é uma alegria, você tem uma felicidade que vem de dentro, você tem uma paz. Eu estive na mão de um profeta mentiroso, por quê? Porque eles apoiam a imoralidade daquele profeta lá que começou, então eles são discípulos daquele profeta. Então eles mentem, como eles mentiam, né, para mim, claro, para todos, que aquele homem foi um profeta e hoje eu sei que não foi, né? E por isso eu sofria tanto, era tanta tristeza, era tanta coisa ruim. Hoje que eu estou com Cristo, eu vejo que tudo que ele fala na Bíblia é verdadeiro, as bênçãos são verdadeiras, e a alegria e a paz e a felicidade é tudo verdadeiro, é algo extraordinário que a gente... Eu hoje fico assim, meu pai, por que eu não fiz isso quando meus filhos eram pequenos? Mas tudo tem seu tempo, tudo tem um propósito, né? Eu agradeço a Deus pela libertação das mentiras de Satanás e por ele me trazer para a verdade que ele liberta, tá bom? Então, eu deixo isso tudo em nome de Jesus Cristo, amém? E eu digo para vocês, não estou dizendo para vocês saírem da igreja de vocês, eu estou dizendo, estude a Bíblia dentro do seu lar.
você e Deus, do início ao fim. E sua mente vai se abrir, você vai poder ver a verdade, e você vai poder tirar tudo que não agrada a Deus e colocar tudo que agrada, porque o Senhor diz que sem santidade ninguém chegará ao céu. É para isso que Ele deu a Bíblia em nossa mão, porque Ele quer nos tornar pessoas santas, puras, verdadeiras, felizes, com a vida maravilhosa. Vai ter dificuldade? Vai, mas Ele vai estar do nosso lado e a gente vai ter solução para todas as dificuldades. Não tenham dúvida disso. Agindo Deus, quem impedirá? Não é isso? Então, que vocês fiquem na paz e que Deus proteja cada lar, cada um de vocês, né, que gosta de ouvir da palavra de Deus, né? Eu não quero seguidores, eu quero que as pessoas sejam seguidores de Cristo, né, da Bíblia em seus lares, né? Que siga Ele, porque Ele tem planos para mim, tem planos para vocês, né? Então, o que eu quero é que as pessoas sejam seguidoras de Cristo. E para ser seguidores de Cristo, tem que conhecer, tem que estudar a Bíblia, porque o inimigo está aí acabando com a vida de muitos cristãos que acredita que está sendo guiada para o céu, quando na verdade, gente, não é isso. Não é isso. Para ser guiada para o céu, tem que deixar Deus te santificar, tem que deixar Deus te guiar. E muitos líderes religiosos não estão deixando Deus guiar, porque eles estão mentindo, eles estão enganando e eles estão levando as pessoas. Desde aqui a terra a vida já não é boa, né? Desde aqui a terra a vida com o falso profeta não é boa, eu digo porque eu passei. Agora, com o meu pastor Jesus Cristo é maravilhosa, né? E eu deixo isso, gente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo.